Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Dia na Rotina. Eu sou a Bruna e aqui no canal eu falo sobre trabalhos e profissões contando a história de diferentes pessoas. E hoje a gente veio até a Nature Pet Village, que é um pet shop, clínica veterinária, creche e hotel para cães e gatos. A história começa ainda em 2019, com o sonho de um casal de poder trabalhar com algo relacionado aos adorados bichinhos. A ideia era oferecer um serviço diferenciado para o público pet, com hotel e creche diária, além dos serviços tradicionais de banho e tosa, veterinário, produtos e acessórios também. Então agora a gente está aqui com a Ju, que é a coordenadora da creche, do hotel aqui da Nature, e a gente vai conversar um pouquinho para saber como mais funciona essa parte. Tudo bem? Obrigada por receber aqui a gente, conversar. Então, queria começar perguntando assim, como é que funciona a creche, o hotel, os bichinhos? Tá. A gente tem uma rotina, né, de horários e atividades no decorrer do dia. Então, os dois primeiros horários deles aqui, das 8 às 10, a gente procura fazer atividades de gasto físico, né? Então, a gente estimula os cachorros a brincarem de bolinha, a correr, cabo de guerra. Então, todas essas atividades que são mais direcionadas para gasto físico, né? A gente também tem algumas atividades de enriquecimento ambiental, que na parte da manhã também a gente faz uma montagem num espaço ali para o cachorro conseguir farejar, procurar ração, criar estratégias ali para conseguir pegar a ração dentro da garrafa, dentro de um tabuleiro, né? Então a gente monta uma atividade, essa mais direcionada para os cachorros mais tímidos, mais tranquilos, que não precisam brincar. Então a gente somos duas turmas normalmente no dia. Então uma turma que precisa de gasto físico e a outra turma desses cachorrinhos mais tranquilos, os menores, os mais tímidos. E isso vai acontecendo entre 8 e 10 da manhã, enquanto eles vão chegando. Então eles já entram brincando, né? Depois dessa entrada, dessa primeira interação, a gente deixa eles mais calmos, que aí é um horário que eles já gastaram bastante energia, né? Então, entre 10 e 11 da manhã, a gente deixa como uma socialização livre. Então, sempre supervisionada, né? Mas aqueles que gostam de brincar entre si, fazer aquela interação que a gente brinca, que é jiu-jitsu, né? Que gostam de brincar de lutinha. Então, a gente deixa eles brincando. Tem aqueles que gostam de deitar para tomar um solzinho, né? Para relaxar. E aí, a partir das 11 horas, a gente começa a servir o almoço deles. Então, o almoço é servido individualmente, sempre acompanhado por uma monitora. E aí a gente vai chamando individualmente dentro da cozinha para ser feita a alimentação, até todo mundo comer. Aí às vezes demora um pouquinho, às vezes demora uma hora e meia, dependendo do tamanho, da quantidade de cachorros que eu tenho no dia. Depois disso aí a gente vem ao horário do descanso. E aí a gente coloca uma musiquinha mais tranquila, coloca as caminhas, coloca as caminhas no pátio, né? A gente dá umas separadinhas nos que são mais agitados para que eles possam fazer a digestão e cumprir ali o horário do descanso. Isso normalmente vai até as 2 da tarde. Depois das 2 da tarde, a gente começa a montar outra atividade de enriquecimento ambiental. Essa sim vai ser maior zona, num espaço maior, com bastante brinquedo, bastante estímulo, e aí todo mundo participa, né? A gente faz turmas menores, mas para todo mundo ter a oportunidade de participar dessa atividade. Legal. E aí nesses intervalos, assim, tem sempre a troca de água deles, os monitores precisam manter o pátio sempre muito bem limpo, sempre higienizado, né? Tem ali a parte do carinho com as monitoras também, né? Que a gente está sempre de olho também na questão física deles, se eles demonstram algum desconforto, alguma dorzinha física, às vezes no ouvido, alguma na pele que está com algum probleminha. Então, sempre com essa supervisão das monitoras. Aí depois das 5 da tarde, a gente já começa a preparação para eles irem embora, né?
Aí a gente organiza todos os pertences que eles trouxeram, faz a parte da coleira, devolve o potinho da ração, né? Às vezes o tutor manda uma frutinha para comer no café da tarde. Então a gente faz toda a organização para eles irem embora. Tem a escovação também dos cachorros com pelo longo, que a gente precisa escovar para eles não irem embora com sujeira, né? Areia, porque aqui é um espaço bem aberto, né? A gente tem bastante árvore, então às vezes gruda, né, folha nos pelinhos, então pra gente mandar sempre eles limpinhos. E aí também é o horário que a gente procura manter eles mais calmos, né? Então procura também colocar musiquinha relaxante, porque aí já vai bater naquela ansiedade neles de irem embora. Então tem alguns que ficam bem agitados, então a gente procura também manter um ambiente calmo para eles ficarem tranquilos para sair de uma maneira calma e organizada. E aí, nesses intervalos, na interação com os monitores, a gente está sempre procurando fazer treininhos de obediência também. Então, ensinar o cachorro a sentar, ensinar o cachorro a ficar, a passar pelos portões, né? Quando a gente vai fazer troca de pátio, passar de uma maneira calma, organizada, para eles não se machucarem. Então, isso a gente faz constantemente no decorrer do dia. Que legal. E aí, conforme os tutores vão chegando, eles vão vindo embora e a gente vai trazendo eles aqui na recepção. E aí acabou o dia da gente. Aí tem toda a parte de limpeza do ambiente também que a gente faz no final do dia, organização dos brinquedos, enfim, tem toda essa parte de bastidores da creche que também vai acontecendo no finalzinho do dia. E aqueles que ficam pra dormir, porque tem a parte de hotel também. A rotina é igual, ela só continua, né? Os cachorros hospedados, eles participam de todas as atividades do dia da creche, então eles ficam com um grupo, né, que tá vindo só pra passar o dia. E aí, às 8 da noite, a monitora que vai dormir com eles chega e aí a gente vai servir o jantar para esses que estão dormindo aqui, né? E aí, depois disso, eles são encaminhados, depois da janta, eles são encaminhados para os dormitórios, onde a gente coloca as camas, né? Cada um traz a sua caminha. Então, a gente deixa um ambiente também bem aconchegante para eles, coloca aguinha, tapete higiênico, né? E aí, eles são direcionados ali para as caminhas deles para poder dormir. Então, a gente tem 2 ambientes, né? Um com a cama, né, da monitora, que eles dormem junto, e tem um outro espaço também, que aí eles sempre próximo ali da monitora, a gente fica sempre acompanhando ali pelas câmeras também para ver se está tudo bem. E aí eles dormem até o dia seguinte, normalmente 7 horas, 6h30, 7 horas, eles já são soltos ali pro pátio para começar tudo de novo. Ai, que legal. Tomar café, né? Reabastecer as energias para começar tudo de novo. E quantos que dá para manejar assim ao mesmo tempo, a quantidade? A gente tem um espaço bem grande, né? Então o meu pátio tem uma lotação máxima, assim, que a gente nem chega nesse número, né? Mas eu tenho uma média de 30 a 40 cachorros por dia, né? Aí tem uma variação aí no dia da semana, porque tem cachorro que frequenta 2 vezes na semana, tem cachorro que vem todos os dias, né? Tem cachorro que vem uma vez a cada 15 dias. Então tem uma variação, mas essa é a média, de 30 a 40 cachorros por dia. Entendi. E quais são os maiores desafios, assim? A gente falou um pouquinho ali que tem uns que são mais agitados, outros nem tanto. Mas que outros tipos de desafio tem, assim, no dia a dia? Eu acho que o maior desafio é a gente aprender a lidar com todos os perfis dos cachorros que a gente tem hoje, né? E fazer com que o ambiente promova o bem-estar deles, né? Então, a gente precisa conseguir chegar num lugar onde o mais tímido, o mais medroso se sinta à vontade, pelo menos para explorar o ambiente ali, para ter uma interação com o monitor. E também aquele que é muito agitado, né, que tem muita energia, conseguir respeitar também o espaço do menor, né, do cachorro mais tímido. Então, eu acho que esse é o maior desafio para quem trabalha com cães em grupo, e também lidar com as questões de comportamento, né? Então, hoje a gente tem as questões de vínculo com o tutor, às vezes o cachorro é muito apegado ao tutor, aí quando vem para a creche sofre,
porque está longe do tutor, então a gente precisa trabalhar com essas questões de ansiedade, né? Às vezes os cachorros não são bem socializados, então quando entra no espaço estranha todo esse ambiente, né? Esse convívio com outros cães, então a gente precisa conseguir fazer com que essa adaptação dele, essa socialização dele seja positiva e que no final das contas gere o bem-estar para todo mundo. Eu acho que esse é o maior desafio. Sim. E quando chove, é um desafio também ou não? Sim. A gente tem, a maior parte do nosso espaço é aberto, né? A gente tem algumas áreas cobertas, algumas salas, mas é sempre um desafio. Tem aqueles que não gostam de ir para chuva, então eles acabam mesmo optando e ficando pelas áreas cobertas ali. E tem aqueles cachorros que não ligam, né? Então a turma dos cachorros mais agitados, os maiores, normalmente não se importa de estar chovendo. Então a gente acaba fazendo a interação, lógico que em menos tempo, menos intensidade, mas eles acabam brincando na chuva mesmo. Aí depois a gente seca todo mundo, escova todo mundo para ir embora, mas é bem desafiador. E tem aqueles tutores que acabam optando por nem trazer, né, no dia de chuva. Então acaba que a gente não recebe muitos cachorros nesse dia. E qual que é a melhor parte de trabalhar com eles? Eu acho que essa é a interação, assim, sabe? Entre o humano e o cachorro mesmo. Quando você percebe que aquele cachorro confia em você, né? Gosta de te ver ali, né? E quando a gente percebe, assim, a evolução do cachorro na creche, né? Então, quando a gente... Às vezes ele entra muito tímido, demonstrando medo, né? Não sabendo interagir nem com as monitores, com as pessoas que ele não conhece ainda, ou com os outros cachorros. E aí, com o tempo, conforme ele vai se sentindo seguro no ambiente, vai percebendo que é um espaço que ele pode interagir, que ele pode ser cachorro de verdade, e aí a gente consegue ver essa evolução dele. Isso é muito gratificante. Ai, que legal. E qual que é o aprendizado que tu tem com eles, assim? O que tu já aprendeu? O que eles ensinam? Olha, eu acho que é como todo mundo fala, o amor genuíno, assim, né? E que o cachorro na sua simplicidade, né? Ele tá vivendo um momento ali com você, ele só quer sua atenção, ele só quer o seu carinho, o seu respeito, né? Ele quer ser cachorro, né? Então ele não quer ser humano, ele não quer ser outro ser, ele quer ser o cachorro e ele vive um momento, ele vive aquilo que ele tá vivendo ali naquele momento com intensidade. Então eu acho que é o maior aprendizado para o ser humano de viver o presente, né? Aproveitar o momento ali que ele tá, a interação entre o humano e o cachorro, e que é genuíno, né? Eles não têm interesse, não tem... O interesse deles é só essa troca, essa reciprocidade, né? Então acho que esse é o maior aprendizado que eu tenho com eles todos os dias. É verdade. E tu já trabalha nessa área há bastante tempo? Já. Conta um pouco da tua história. Eu trabalho com cachorro desde 2015, então faz 10 anos, né? Então eu comecei com adestramento, fazendo hospedagem na minha casa, fazia passeios, isso em São Paulo. E aí depois eu migrei em 2019 para trabalhar com cães em grupo. Aí eu comecei a trabalhar em creches. Aí comecei como monitora também. E aí aos poucos fui agregando conhecimento, né, para me sentir à vontade de estar num lugar que hoje eu consigo transmitir esse conhecimento para outras pessoas, estando no cargo de coordenadora. Né? Então atuo em creches com cães em grupo desde 2019. E que dica que tu daria para alguém que quer entrar para essa área, assim, de trabalhar com cães, ou individual, ou em grupo, para quem quer começar? Tem que estudar. Precisa estudar comportamento. Não é só gostar. Não é só gostar. Não é só gostar. A gente precisa estudar sobre comportamento animal, sobre comportamento de cachorro, porque manter 30, 40 cachorros no mesmo espaço de uma maneira saudável, que isso realmente seja positivo para eles, a pessoa precisa entender o que está fazendo. Né? Então a gente precisa saber lidar com todos os perfis de cachorro e também entender o que o tutor tá precisando, né? Entender da necessidade do tutor com aquele cachorro. Né? Então a gente precisa estudar sobre o comportamento animal para poder trazer bem-estar e qualidade de vida para esses seres que a gente ama tanto, né? E tratá-los como cachorro,
né? Porque é isso que eles precisam, Sim. ser tratados como cachorro, terem a oportunidade ali de expressar todos os comportamentos da espécie, né? Então é isso que uma creche que está preocupada com o bem-estar precisa proporcionar para os cachorros. Sim, com certeza. Muito obrigada, queria te Eu que agradecer. E para o pessoal aí de casa, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Também se inscreve no canal, eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então dá essa força pra gente. Comenta qual parte você mais gostou, qual parte você achou mais fofinha. E um beijo, até a próxima!